Como é que a gente aloca memória usando C++, mesmo as funções específicas do C++? Então, a primeira coisa é que você não tem as funções malloc, free, alloc. Você usa alguns operadores, né? Ou seja, são comandos, não é função, certo? Esses operadores, eles estão incluídos no arquivo de cabeçalho new, só que você não necessita incluir o new porque ele já é incluído por padrão, isso aí, na compilação, certo? Outra coisa, o C++ ele tem uma característica que é chamada de informações de tipo em tempo real, certo? Ou essa siglazinha RTTI. Então, você não aloca com C++ ponteiro ou espaços genéricos de bytes, né? Toda alocação do C++ é feita de acordo com o tipo que você especificou, né? Então, você também não tem operador de realocação, certo? E não adianta também misturar comandos do C com C++, porque eles não são necessariamente compatíveis. Então, se, por exemplo, você alocou usando a função de C++, o comando C++, e vai tentar desalocar com free, não vai dar certo. Certo? Então, são coisas diferentes. Certo? Então, vamos aqui como é que funciona no C++. É mais simples do que no C, certo? O estilo de alocação em C++ ele segue o mesmo roteiro, ou seja, você cria um ponteiro, usa um comando para fazer a alocação, esse comando vai lhe devolver um endereço que você atribui a um ponteiro, certo? No caso do C++, ele vai usar o operador new, certo? O que é que o new faz? Ele aloca um espaço de memória e devolve um ponteiro já para o tipo alocado. Então, por exemplo, eu tenho aqui dois ponteiros, num e vetor. Então, se eu quiser alocar um inteiro com o C++, eu boto que num, que é esse ponteiro, vai receber new int, certo? Ou seja, esse new int ele vai fazer o quê? Ele pega, é um inteiro, então eu vou alocar o espaço que caiba um inteiro e vou devolver o ponteiro, o endereço, para esse meu ponteiro new, certo? Se eu quiser alocar 10 espaços, por exemplo, 10 doubles, equivalente a 10 doubles, eu boto new double e entre colchete, né? Lembrando que vetor e ponteiro tem as semelhanças dele, new double 10. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai alocar o espaço para 10 elementos do tipo double e o endereço resultante dessa alocação ele vai devolver para essa minha variável vetor, certo? Então, a alocação dinâmica de memória com C++, ele usa o operador new, certo? Então, new e o tipo que você quer alocar, beleza? Você já pode, assim como em todas as variáveis do C++, você já pode alocar um ponteiro, uma área de memória e já atribuir algum valor. No caso, esse valor ele você pode colocar entre parênteses. Então, vou criar aqui um ponteiro para um caractere. Então, lá nessa área de memória vai ter um caractere. Então, vou colocar chá asterisco pt recebe new chá e entre parênteses a letra A. Então, eu crio a área de memória suficiente para armazenar um caractere, já atribuo o valor inicial desse caractere que vai estar lá nessa área de memória e devolvo o endereço dessa área de memória ao meu ponteiro PTR, certo? Se eu quiser alocar um vetor dinamicamente, o que é que eu faço? Eu boto o ponteiro com o nome do meu vetor dinâmico, boto new o tipo
que eu vou alocar, entre colchetes, o tamanho do dado que eu vou alocar, e entre parênteses, no caso aqui, se eu quiser zerar todo mundo, eu boto abre e fecha parênteses vazio. Certo? Então, aqui eu crio dinamicamente um vetor através de um ponteiro, né, no caso, e já zero todos os elementos que eu quero. Então, aqui eu vou criar um vetor dinâmico, né, chamado notas, onde notas ele vai receber, ele vai ser alocado dinamicamente de acordo com essa variável no alunos, e quando eu boto parênteses, abre e fecha parênteses aqui fora, eu estou dizendo que eu vou zerar todos aqueles elementos, certo? Desalocação. Eu acho que eu coloquei o tipo errado, o slide errado. Ah, sobrescrevi, ó. Não tem problema não, a gente faz aqui na. Como é que a gente desaloca o nosso. Estranho. Como é que a gente desaloca aqui? A gente usa um operador chamado delete. Delete, né? O que é que o delete faz? Ela desaloca um espaço de uma variável já alocadas. Então, como é que a gente usa o delete, o delete? A gente bota delete e o nome do ponteiro, ou se a gente tiver alocado um vetor dinamicamente, a gente bota um abre e fecha colchete aqui. Então, por exemplo, digamos que eu tenha feito essa alocação aqui, aí lá, depois de algum tempo, eu vou desalocar. Eu vou chegar aqui, delete num, ou delete, aí abre e fecha colchete, vetor. Se eu não botar o abre e fecha colchete, ele não vai desalocar toda a área de memória, ele vai desalocar só o primeiro espaço que eu aloquei. Certo? Então, bota aqui delete, ou delete, né, o nome do ponteiro. E se eu tiver alocado um vetor dinamicamente, eu boto o nome do ponteiro, mas com um abre e fecha colchete antes. Certo? Eu posso ter também alocação dinâmica de matrizes, certo? Então, da mesma forma, né? Aqui, vou botar logo essa parte de matriz, né? Como a gente viu, matrizes, quando você tem como a gente tem a equivalência de ponteiro para vetor, a gente também tem o ponteiro para matrizes. Qual é a diferença entre a alocação dinâmica de uma matriz e uma alocação dinâmica de vetor? É porque você tem duas etapas. Primeiro, você faz uma alocação para dizer a quantidade de linhas que você quer na matriz, né, na primeira dimensão, e depois você tem um comando para alocar quantas colunas você tem para cada linha. Então, por exemplo, aqui eu vou criar uma matriz dinâmica. Então, double, asterisco, asterisco, matriz. O que é que eu vou fazer? Eu primeiro aloco quantas linhas eu vou ter nessa matriz. Aí eu vou colocar aqui, ó. Matriz vai ser um new, aí double asterisco, por quê? Porque cada elemento ele vai ser uma nova linha. E eu coloco aqui o número de linhas que eu vou alocar, certo? Aí, ou seja, aqui eu disse, olha, essa minha matriz ela vai ter linhas para serem alocadas.
E depois, o que é que eu faço? Eu vou e aloco quantas colunas tem em cada linha. Então aqui faço um for aqui de 0 até o número de linhas e vou alocar cada linha individualmente com quantas colunas eu vou desejar. Então esse primeiro comando, ele vai alocar o número de linhas e esse outro vai alocar quantas colunas vai ter em cada linha, certo? Uma coisa interessante quando você tem matrizes feitas com ponteiros dinamicamente, como é esse caso, é que os dados eles não estão necessariamente em espaços seguidos de memória. Ai, ai. Vamos lá. Então, eles não estão necessariamente em espaços seguidos de memória, né? Contíguos de memória. Como cada linha é um espaço diferente, então você pode ter uma linha alocada numa porção de memória e passa uma outra linha em outra área de memória e não necessariamente uma após a outra, certo? Então, aqui é a forma como você aloca matrizes dinamicamente.